Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês mais um aplique de biscuit, um aplique super fofo e temático, obviamente. Hoje eu vim trazer para vocês a Tóquio da série La Casa de Papel. Para quem não sabe, hoje, dia 3 de dezembro, está saindo a última temporada, a última parte da temporada, e, né, a parte 5. Eu sou completamente apaixonada por essa série. Então eu vim aqui trazer para vocês um aplique de biscuit que eu acredito que vai ser muito legal aí para vocês poderem vender e colocar nos laços. Então, para fazer ele, a gente vai começar utilizando esse molde aqui da Artes da Cris. Eu vou utilizar esse molde aqui para duas coisas. Vamos fazer a cabecinha utilizando esse molde aqui, essa cavidade, e também vamos utilizar essa parte aqui, ó, dessa cavidade aqui, para a gente poder retirar as botinhas que a gente vai utilizar para fazer a Tóquio. A parte do corpinho, a gente já vai utilizar esse molde aqui, que é o Fofura da Aurinha. O meu molde ele tá bem sujinho, ó, mas não tem problema. A gente vai utilizar ele, que é o Fofuras da Aurinha, que também é da Artes da Cris, e a gente vai utilizar essa cavidade aqui pra gente poder retirar o corpinho, ó. Uma cavidade lisinha, e aí a gente vai fazer a união dessa parte do corpinho com essa parte do sapatinho aqui, para daí poder ficar certinho ali a parte do macacão. Então, inicialmente, vamos utilizar esses dois moldes para poder confeccionar a Tóquio, e aí depois a única parte que vai ficar faltando mesmo é a parte ali do fundo do cabelo, que eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer. Porque aqui eu não vou fazer a máscara, né, como a gente tá fazendo o aplique para criança, eu acho que fica um pouco agressivo fazer com a máscara. Então, eu vou fazer com a roupinha e vou fazer com a parte do capuz sem a máscara. Então, vamos começar aqui com a parte do rostinho. Primeiramente, eu vou utilizar a minha cerinha nutritiva da Granado. Vou passar aqui dentro da cavidade da cabecinha do rostinho, ó. Passo aqui por toda a parte. E agora, eu vou colocar a minha massa. Deixei aqui separado para que a gente possa utilizar um pedacinho de massa tom pele claro. Então, vou posicionar aqui dentro da cavidade do meu molde e vou retirar todo o excesso. Aperto, vou vir aqui com o auxílio do cabinho do meu pincel e vou passar aqui por cima, ó, para deixar essa parte bem lisinha. E aí, agora eu venho com os meus dedos, ó, e só vou arrastando aqui para os cantinhos, para o meio, na verdade, para os cantinhos aqui não sair com rebarba depois que eu retirar. Aí eu desmoldo e olha como que essa cabecinha já sai perfeita, sem nenhuma rachadura. Eu só venho aqui com os meus dedos nas laterais, se saiu com alguma marcaçãozinha, e já arrumo. Mas olha que perfeição, não sai com nenhuma rebarbinha. Agora que a parte do rostinho aqui já está pronto, que eu já retirei do meu molde, eu vou utilizar os olhinhos resinados da Verartes, a referência dele é o 013P, e eu vou utilizar aqui o tom de castanho. Então, venho, vou posicionar os olhinhos acima aqui da marcação das bochechinhas, ó, posiciono. Venho aqui com o outro e vou posicionar também aqui do outro lado, ó, posiciono aqui também. Ajeito, viro aqui pra mim pra eu ver se isso aqui tá certinho, né, se tá alinhado. E agora eu venho com a bundinha da minha pinça e eu vou dar uma leve pressionada pra quando isso aqui secar, não correr o risco dos olhinhos soltarem do rostinho, né? Então, eu venho aqui e afundo um pouquinho. Ó, não precisa afundar tanto também, mas eu afundo uma quantidade que quando o biscuit seca, ele já encolhe. Então, automaticamente, ele já deixa os olhinhos mais estufadinhos, né? Agora, eu vou vir aqui com o meu marcador de boca e vou posicionar aqui entre os olhinhos na parte aqui das bochechinhas, que é mais alta, e venho e faço a marcação da boca. Agora que a parte do rostinho dela aqui já está pronto, eu preciso fazer os cílios, o blush e também fazer a sobrancelha da nossa Tóquio. Aqui eu não vou passar muito blush, eu vou vir com a minha maquiagem aqui, vou tirar um pouquinho do excesso na mão. E eu vou mesmo passar um pouquinho só para as bochechas dela não ficarem tão clarinhas assim, sabe? Ficar com um arzinho de saúde. Mas eu não vou passar muito blush como eu passo nas bonecas geralmente. Venho aqui, ó, e vou puxando um pouquinho para cima. Vou deixar esse blush menos expressivo. Ó, pronto. Eu fiz um laço desse aqui para fazer um teste, né, ver se os apliques iam vender. E, gente do céu, as crianças amaram. Eu achei que só os adultos gostavam assim mesmo de
La Casa de Papel, mas reparei que as crianças também adoram. Então, agora eu estou fazendo vários apliquezinhos desse daqui para poder colocar nos laços para as crianças. E daí decidi vir compartilhar com vocês, né, a forma como eu faço. Ó, passei aqui, não ficou muito forte. Vou vir e vou passar um pouquinho na testinha dela aqui também. Ó, passo bem de levinho. Essa maquiagem aqui vai ficar bem levinha mesmo. Ó, vou mostrar bem de pertinho pra vocês, perto da câmera, pra vocês poderem ver como que ficou levinho mesmo essa make, tá vendo, ó? Agora que a gente já tem toda essa parte pronta, eu vou vir com a minha tinta PVA Fosca da Acrylex no tom de preto, para que eu possa fazer os cílios e também a sobrancelha. Com o meu pincel bem fininho agora, eu molho aqui na tinta. E aqui, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer aqueles cílios super longos e começando daqui do inicinho dos olhos já, porque não acredito que combine tanto com a Tóquio. Então, os cílios dela, eu já vou vir aqui, vou começar aqui, vou fazer eles mais curtinhos. Não vou fazer eles tão compridos, ó. Vem aqui, vou puxando bem curtinho esses cílios e vou fazer até aqui. Aí eu já vou vir e vou fazer aqui como se fosse aquele delineado que eu sempre falo pra vocês que eu gosto de fazer pra juntar todos os cílios. E agora também eu vou vir aqui, ó, e vou fazendo os cíliozinhos de dentro, mas esses cílios aqui em específico eu não vou deixar ele tão volumoso, geralmente quanto eu deixo os cílios que eu gosto de fazer. Vou fazer um aqui no início também pra deixar pequenininho. E vou mostrar pra vocês como que ficou aqui os cílios da minha Tóquio. Tá vendo como que ele ficou volumoso? Ó, ele ficou ali com todos os fiozinhos que eu geralmente gosto de colocar, mas ele ficou os cílios mais curtinho e também ficou os cílios não tão volumoso como geralmente eu faço. E ele também não começou aqui no início, no cantinho dos olhinhos. Eu coloquei ele um pouquinho pra cá do meio, mas não tanto. Ó, então, olha pra vocês verem como que ficou. Agora, eu preciso fazer exatamente a mesma coisa do outro lado do olhinho. Já fiz os cílios aqui da parte de cima, agora eu preciso fazer os cíliozinhos da parte de baixo, que eu gosto de fazer. Então, eu venho aqui, ó, com um pouquinho de tinta. Deixa eu tirar um pelinho que tem aqui, senão vai acabar manchando, ó, tá vendo? Tinha um pelinho ali, se a gente deixa, ele sai arrastando tinta e aí pode manchar o rostinho da boneca. Agora, eu venho com mais um pouquinho aqui de tinta e vou fazer os cíliozinhos aqui da parte de baixo. Ó, puxo aqui e puxo aqui também. Agora, a gente precisa fazer a sobrancelha da nossa Tóquio. E aqui agora, eu vou fazer uma sobrancelha bem arqueada, que é a sobrancelha dela. E ela um pouquinho mais grossa, ela não tão fininha. Então, como que eu faço isso? Eu deixo o meu pincel aqui bem preenchidinho de tinta, deixo ele bem grossinho. E agora, eu venho aqui, ó, no início, um pouquinho passando da onde eu comecei a puxar os fiozinhos dos cílios dela, posiciono e eu puxo, ó, arqueando. Normal, como a gente faz as sobrancelhas. Porém, agora, eu preciso deixar essa sobrancelha mais grossa. Como que eu deixo essa sobrancelha mais grossa? Eu não vou deixar ela tão mais grossa assim, porque senão não vai ficar legal. Mas eu pego mais tinta, eu vou posicionar em cima, basicamente no meio da sobrancelha que eu já fiz. E agora eu vou puxando ela um pouquinho pra cima e fazendo o mesmo desenho para deixar ela um pouquinho mais grossa do que ela já estava. E eu vou mostrar para vocês como que fica. Eu vou só arrumar aqui o início, ó, da sobrancelha. E olha como que fica, tá vendo? Ela fica mais grossinha. Então, é assim, é esse o truquezinho. Você pega mais tinta do meio da sobrancelha para cima e puxa um pouquinho mais. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Para fazer o outro lado aqui, eu viro a cabecinha, subo ela assim um pouquinho para me dar mais estabilidade nessa mão aqui, ó, para essa minha mão não tremer tanto, porque qual a diferença? Quando eu subo o rostinho dela, a minha mão ela fica mais alta, então eu consigo fazer esse movimento aqui de puxar a sobrancelha com mais facilidade. Quando a minha cabeça fica encostada aqui para eu fazer esse lado, eu não tenho essa instabilidade, porque o meu pincel ele fica mais levantado, então a chance de tremer aqui é maior. Então, fica já de dica para vocês, ó. Levanto aqui um pouquinho, venho na mesma direção que eu puxei a outra sobrancelha. E agora, eu venho aqui, ó, posiciono e puxo. Fiz a primeira parte da sobrancelha.
Agora eu preciso fazer a segunda, que é fazer o quê? Pegar mais tinta, venho do meio dessa sobrancelha pra cá e puxo. Agora eu não vou falar, porque se eu falar eu vou acabar tremendo. Então, ó, posiciono. E puxo. Aí agora eu venho aqui e arrumo o iniciozinho da sobrancelha pra deixar ela mais quadradinha. Ó, tá vendo? E pronto, gente, as minhas duas sobrancelhas já estão prontinhas, ó, ficaram mais grossinhas. E olha que coisa mais fofa que ficou. Agora, com a sobrancelha pronta, eu vou deixar aqui o meu rostinho de lado para que a gente possa fazer a parte do corpinho e depois a gente fazer a junção dessas duas partes. Como eu havia dito para vocês anteriormente, o molde que eu vou utilizar para fazer aqui a parte do corpinho é esse daqui, o Fofuras da Aurinha da Artes da Cris, e eu vou utilizar esse corpinho liso aqui. Vou passar um pouquinho de cerinha nutritiva, porque a minha massa vermelha está um pouco molinha, então para não correr o risco de colar aqui dentro do meu molde, eu vou passar um pouquinho de cerinha nutritiva. Bem pouquinho, não precisa de excesso não, tá? E agora eu venho com a minha massa vermelha. Ó, tá bem gostosa de trabalhar essa massa. Venho aqui e faço uma bolinha bem lisinha, para não correr o risco de rachar. E agora eu vou posicionar aqui dentro do meu molde. Ó, posiciono, aperto e tiro todo o excesso pra cima. Deixo bem certinho aqui essa parte das perninhas, tá? E eu tiro todo o excesso aqui, deixo bem certinho mesmo, ó. Vou apertando, porque aqui como é tudo uma cor só, é bem facinho pra gente conseguir aqui arrumar todas essas partes. Então, ó, aperto e agora que já tá bem certinho, eu desmoldo. Primeiro eu vou abrindo assim os moldes e o molde, e aí depois eu venho aqui e puxo pro lado, ó, dessa forma. E olha como que fica bonitinho, gente, tá vendo? Já sai bem certinho. Agora, qual que é o próximo passo aqui que eu preciso fazer? Eu preciso vir com a minha faquinha, ó, tô utilizando essa daqui da Blue Star. Vou vir aqui e vou posicionar a minha faquinha aqui na minha bancada e vou empurrar essas perninhas assim, ó, um pouquinho, pra essa parte aqui, ó, ficar mais quadradinha e eu conseguir fazer o encaixe das botas depois. Porém, o que eu preciso fazer aqui ainda? Eu preciso fazer algumas marcações aqui nessa parte, porque é como se essa calça, esse macacão, estivesse enrolando ali na beiradinha, da onde eu vou colocar a parte da bota, né? Porque tá entrando, é como se o macacão estivesse entrando dentro da botinha. Então, aqui não fica retinho, aqui fica com algumas marcações que tem que ter aqui no macacão. Então, eu faço essas marcações aqui na beiradinha. Aí, eu acabo fazendo umas marcações assim também, porque o macacão, ele não é totalmente liso. Então, eu faço umas marcações aqui, não preciso fazer aquelas marcações super fortonas, sabe? E agora, o que eu preciso fazer aqui nesse corpinho? A gente precisa fazer alguns detalhes. Aqui não é completamente fechado aqui a parte, né, desse macacão. Então, aqui a gente precisa fazer um detalhe com a massa cinza. A gente vai precisar de um pedaço bem pequenininho de massa cinza, ó, não é um pedaço grande. Então, eu vou vir aqui, vou pegar um pedacinho pequenininho mesmo, porque essa parte também eu não quero que fique alta. Então, ó, peguei aqui e eu vou fazer o que com essa parte aqui agora? Vou fazer um triângulo, então eu faço uma coxinha bem fininha, achato, ó, deixo essa pontinha bem fininha mesmo. E agora eu venho aqui com o meu dedo, ó, e aperto a bundinha, pra ele ficar dessa forma, um triângulozinho, ó, tá vendo? E aí eu achato de novo, pra ele ficar fininho, ó, achato mais uma vez, e aí ele fica desse jeitinho aqui. Agora, eu vou pegar esse triângulo e vou medir aqui pra ver se tá de um tamanho legal, se eu não preciso fazer ele menor ou maior. E aqui pra mim ele já tá de um tamanho ideal, ó. Agora eu tiro, vou vir com a minha cola branca e vou colar esse pedacinho de massa cinza ali na parte de cima. Então, ó, venho aqui com a minha massa branca, passo um pouquinho aqui na parte de cima todinha. E agora eu vou vir aqui com o meu pedacinho de massa cinza e colo em cima da onde eu passei a cola branca. Ó, desse jeito, tá vendo?
Ó, vou mostrar pra vocês de ladinho, pra vocês conseguirem ver que essa partezinha tá bem fininha mesmo, tá vendo? Agora que a gente fez essa parte, que é como se fosse a blusinha dela por dentro do macacão, eu preciso fazer a outra parte aqui, o acabamento, né, do meu macacão, novamente com a massa vermelha. E aqui eu vou fazer como? Eu vou mostrar pra vocês uma forma de fazer que eu e Isabela acho que é um pouco mais fácil. Se vocês quiserem fazer de outra forma, sintam-se à vontade, mas eu acho que desse jeito aqui é bem mais facinho da gente poder fazer. Vou pegar um pedacinho de massa vermelha, vou fazer assim uma cobrinha. Vou colocar aqui na minha mesa e agora eu vou vir com o meu rolo maciço e vou abrir essa massa. Ó, não vou deixar essa massa muito grossa, ela tem que ficar bem fininha. Vou mostrar pra vocês. Ela não fica uma película, mas ela fica aquela massa, ó, bem fininha, tá vendo? Dessa forma. Fiz isso aqui, qual que é o próximo passo? Vou vir aqui na direção da onde tá terminando aqui essa parte do veiozinho aqui da calça do macacão, tá vendo bem essa parte aqui? E vou colocar dessa parte aqui pra cima, vou posicionar o meu corpinho aqui. Fiz isso, vou cortar de um lado e vou cortar do outro. Prontinho. Agora eu retiro aqui da minha bancada, ó. A minha massa, como ela tá fresquinha, ela tá colando uma na outra, então eu nem precisei passar cola branca aqui. Agora, o que eu preciso fazer? Qual que é o próximo passo? Eu vou pegar essa pontinha aqui da parte de cima, deixa eu tirar as coisas aqui de trás, pra a câmera focar bem e vocês conseguirem ver. Vou até aproximar aqui pra vocês conseguirem ver bem certinho como faz essa parte. Vou pegar essa pontinha aqui, ó, e vou posicionar em cima da parte cinza. Aqui sobrou um pedacinho de massa, eu aperto. Não tem problema, é assim mesmo. E aqui eu vou fazer o quê? Vou pegar essa parte aqui e vou trazer pra frente até aqui na direção que eu mostrei pra vocês. Essa parte ali a gente vai cortar, ó. E aqui eu viro. Pra ficar com essa partezinha aqui do macacão. Pronto, já fiz um lado. Agora preciso fazer o outro. Pego novamente essa pontinha, vou jogar aqui por cima. Vou juntar essas duas partes vermelhas que ficou ali e aqui eu vou dobrar. Ó, tá vendo? E aqui eu grudo. Agora eu venho com a minha tesoura, corto esse pedacinho, venho com o meu dedo e achato. Ó, deixa eu arrumar bem certinho essa parte aqui. Venho aqui do outro lado e corto também aquele excessinho que tinha sobrado. E aí eu arrumo com o meu dedo. Ó, tá vendo que essa parte aqui ficou bem certinha agora? Ó, ficou realmente como se fosse uma blusa ali dentro. E como se essa parte aqui tivesse, né, fazendo ali o papel dele. Agora, o que a gente precisa fazer? Aqui não ficou mais parecendo um macacão, ficou parecendo que é uma blusa por cima de uma calça. E a gente precisa arrumar essa parte aqui agora. E como que a gente vai fazer isso? Agora eu vou precisar de um pedacinho de massa preta. Bem nessa junção aonde tá a calça e a camisa aqui que eu acabei fazendo, eu vou precisar de pegar um pedacinho de massa preta. E aí eu vou fazer o quê? Um pedacinho pequenininho mesmo, tá? Não precisa ser um pedaço muito grande. Vou fazer uma bolinha e vou esticar uma cobrinha. Uma cobrinha não tão fina. Agora que eu já tenho essa cobrinha aqui, eu vou pegar o meu rolinho maciço e eu vou só achatar. Eu não abro a massa, ó. Eu achato ela. E aí eu achatei, eu vou colar aqui por cima, ó. Bem certinho por cima. Por isso que a gente tem que medir e colocar na altura certa. Então, aqui agora eu vou colocar esse pedacinho de massa preta. Aqui eu não vou passar cola, porque as minhas massas estão bem molinhas. Então, automaticamente elas grudam aqui uma na outra. E como é detalhezinhos, não é uma coisa muito grande que corre-se o risco de escapar, não tem problema. Então, ó, finalizei aqui, tá vendo? Coloquei aqui a parte de cima. Deixa eu afastar um pouquinho essas perninhas. Ó, tá assim por enquanto. Agora eu preciso pegar mais um pedacinho da massa preta, fazer mais um esticadinho, só que dessa vez o esticadinho aqui ele precisa ser mais fino. Ó. Bem fininho mesmo. Deixa eu até cortar um pedaço para facilitar aqui eu esticar esse pedacinho de massa, que ele precisa ser muito fininho. A massa acaba ficando bem grandona. Ó, estico. Deixa eu
colocar aqui mais pra vocês conseguirem ver. Ó, e aí eu vou vir novamente com o meu rolo maciço e eu vou passar por cima, eu não abro a massa, tá? Eu só aperto. Ó, ela fica uma película de bem fininha que fica. Aí eu venho aqui, corto a pontinha, pra essa pontinha ficar quadradinha e não ficar aqui com esse biquinho. E agora eu pego aqui, bem na onde a gente colocou essa emenda, e vou fazer o quê? Colocar a minha massa preta aqui. Ó, deixo ela aqui, que é pra ser como se fosse o zíper da roupinha da Tóquio. Agora, o que que eu faço? Eu venho aqui novamente, corto o pedacinho que sobrou aqui, ó, bem certinho aqui nessa direção, ó. Deixa eu limpar aqui, caiu água. Ó, prontinho. E ainda tem mais um detalhe que eu preciso fazer. Eu preciso vir aqui com esse pedacinho que sobrou agora e eu vou fazer o quê? Eu vou fazer até ali na parte de cima, porque pra ficar certinho, né, a parte até onde vai o zíper. Ó, cortei e agora eu colo. Aqui nessa partezinha eu vou passar cola, porque como é uma parte bem pequenininha, eu preciso garantir que essa massa ela vai colar ali, ó. Então eu passo aqui na beiradinha e eu vou vir com aquele pedacinho de massa que eu cortei e vou posicionar aqui em cima. É uma partezinha chatinha de fazer, mas que dá toda a diferença e vocês vão entender depois por quê. Ó, coloco aqui bem certinho, aperto e agora eu venho com o meu pincel modelador e eu faço a junção das duas massas aqui, ó. Só apertar um pouquinho e alisar que elas já grudam, tá vendo? E aqui cola, bem certinho. Agora eu vou fazer a mesma coisa ali do outro lado, pra ficar bem certinho, ó. Passo cola branca em toda essa beiradinha. Venho aqui com um pedacinho, mesmo que eu estiquei ali no começo, né? Coloco, posiciono e vou cortar até onde ele vai. Ó, cortei. E agora eu encaixo bem ele aqui e posiciono aqui pra trás. Ó. Tá vendo? Venho novamente com o meu pincel modelador e vou arrumar. Agora, qual que é o segredo? Agora que tá o segredo. Aqui a gente fez como se fosse a parte do zíper. Só que a parte do zíper, ela é prata ou dourada, ela não é preta. Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu separei um pedacinho desse fio aqui dourado, tá vendo que são os fios que eu utilizo para fazer as canetas personalizadas. Vou cortar a pontinha dele aqui que tá mais ondulada para ele ficar bem certinho, ó. É bem facinho de cortar para vocês verem o quanto ele é fininho. Deixa eu voltar a câmera aqui o normal para vocês conseguirem ver melhor, né? Ó, tá vendo a finurinha que ele é? E a gente vai colocar ele bem aqui, ó, no meio dessa parte aqui. Você não precisa fazer essa parte, tá? Essa parte eu faço só porque eu tenho os fiozinhos aqui em casa mesmo e não demora nada pra fazer. Eu venho aqui com a cola Tec Bond, ó, meço o tamanho certinho. Aí, o que que eu faço? Eu coloco aqui no meio e já meço pra um lado. E aí, eu corto. Que daí eu acho que fica mais fácil. Eu dobro aqui assim, ó, com o dedo mesmo e ele já vai. Ó, rapidinho eu faço, tá vendo? Aí, eu preciso cortar aqui agora, ó, pra ficar do tamanho certinho. E pronto, é assim que eu faço, é rapidinho de fazer. É um detalhe que eu acho que dá diferença sim. E agora eu venho com a cola Tec Bond pra colar ali esse detalhezinho na roupa. Ó, eu passo só nas pontinhas, tá? Passo na pontinha aqui. Aí venho e seguro aqui no meio com a pinça, pra não sujar o meu dedo de cola. E passo a Tec Bond aqui na outra beiradinha. Ó, tiro o excesso. E eu coloquei cola pro lado errado, vou ter que colocar pra esse lado aqui, não tem problema também não. Agora eu venho com outro pedacinho e eu só colo ali em cima. Aqui assim, ó, pra ele ficar certinho, tá vendo? Do meio pra cá. Aí eu corto também o tamanho que precisa. Se você quiser, você também pode fazer o quê, gente? Pegar um pedacinho de massa branca e você pode pintar ela de dourada. Se você não tiver, fica aí a dica pra vocês fazerem dessa forma, que também dá certo, caso vocês queiram fazer ali a representação do zíper, como eu tô fazendo aqui, tá?
Mas se você também não quiser fazer, você pode deixar só essa parte preta, que também já é o suficiente, já fica legal também. Aqui é só mais um detalhe da roupa mesmo, que eu decidi colocar no outro e como gostaram. Aí eu tô ensinando pra vocês da forma como eu fiz aqui, tá bom? Mas a gente pode sempre adequar se a gente não tem os materiais. Então, já dei aí a dica pra vocês, ó. Fica aqui os ladinhos certinhos, tá vendo? E pronto, esse detalhe era o detalhe que tinha de dourado. Agora, a gente precisa fazer aqui outra parte na cor preta, que é desse ladinho aqui da roupa, que eu pego um pedacinho de massa preta, estico bem fininho essa parte, ó. Só até tirar aqui um pedaço que eu não vou utilizar tudo isso. Deixo bem fininho, venho com o meu rolinho maciço, abro, ó. As massas aqui é bem fininhas, ó, deixa eu tentar mostrar pra vocês terem noção. Aí eu faço o quê? Corto as beiradinhas, ó, pra elas ficarem quadradinhas. E eu vou medir ali, ó, vai ser um tamanhozinho mais ou menos desse tamanho. Se vocês quiserem colocar aqui também tem zíper, mas como essa parte é muito pequenininha e ela fica meio tampadinha, eu não vou colocar não. Ó. Tá vendo? Desse jeito aqui que fica, ó, já colei. Já grudou ali. Como fica uma parte onduladinha assim, que tá do ladinho, daí é mais difícil de colar. Mas aí fica a critério de vocês, o que que dá pra vocês fazer também. Se vocês tiverem essa estequinha, que tem aquelas marcações pra fazer o jeans, você também pode fazer, que também substitui essa parte, já fica a marcação ali e tá tudo certo. Agora que a gente já tem aqui a parte da roupinha dela pronta, eu vou fazer junto com vocês a parte da botinha. Para fazer a bota, como eu falei para vocês, eu vou utilizar esse molde aqui, essa cavidade, e vou utilizar um pedaço de massa preta. Então, eu venho com a minha massa preta aqui, ó, e vou posicionar ela dessa forma. Faço aqui um compridinho, encaixo ela assim e eu aperto. Aqui, o segredo é apertar para a massa entrar bem lá dentro da cavidade e ficar tudo bem certinho. Ó, posicionei, vou vir com a minha faquinha e vou retirar aqui o excesso. Prontinho, aí eu venho aqui com a minha faquinha, ó, e eu vou arrumar pra ficar bem certinho a hora que eu tirar, que eu desmoldar. Isso aqui fica bem, não precisar ficar fazendo emenda aqui. Porque como é muito pequeno, se a gente não colocar a quantidade certa de massa, depois é muito ruim pra gente conseguir ficar arrumando. Ó, aí eu faço de um lado, abro aqui o molde e tiro pra trás. Arrumo, ó, já tenho uma botinha. Agora eu vou fazer do outro lado, pego mais um pedacinho de massa e vou fazer o mesmo processo. Faço uma bolinha, estico um pedacinho e vou colocar aqui do outro lado agora. Ó, então, vocês podem utilizar os sapatinhos de outros moldes que você já tem, pra você poder fazer aí a botinha. Se vocês não tiverem nenhum molde que tenha botinha, o que que vocês podem fazer? Se vocês tiverem qualquer molde que tem sapatinho, aquele sapatinho estilo tênis, vocês fazem o sapatinho estilo tênis e aí vocês colocam um pedacinho de massa pra cima, pra ele ficar mesmo como se fosse uma botinha. Ou se não também, eu vou mostrar aqui pra vocês como vocês podem fazer uma botinha à mão. Deixa eu terminar de tirar esse daqui, que daí eu vou mostrar pra vocês, eu acho que vai ficar mais fácil do que ficar fazendo emenda em outros moldes. Ó, retiro. E aí, aqui, como que você vai fazer? Você vai pegar um pedacinho de massa da cor que você quer e você vai fazer como? Vem aqui, faz uma bolinha, estica, ó. Aí, você vai dobrar pra deixar do tamanho que você quer, tá vendo? Dessa forma. Aqui é uma botinha bem simples, tá, gente? Não é nada muito elaborado. Vocês apertam, ó, pra deixar no formatinho que vocês querem. E aí, aqui você vem e corta da altura que você quer. Aí, aqui você aperta também pra ficar certinho, ó. Tá vendo que aqui a gente já tem uma botinha? Aí, aqui, o que que eu preciso fazer? Pra vocês darem acabamento, vocês vêm com um fiozinho de massa e passa aqui no entorno dessa botinha pra quando vocês encaixarem na roupinha, ficar bem certinho. Mas olha que simplesinho que é de fazer a botinha, caso vocês não tenham o molde de botinha aí. Vou fazer de novo aqui com vocês, ó. É só vocês pegarem uma bolinha, esticarem assim, dobrar
ela do tamanho que você quer aqui o sapatinho e ir arrumando. Achata na mesa, arruma a pontinha, vem aqui no biquinho, achata também para vocês conseguirem encaixar na roupinha e ó, prontinha, a botinha já tá pronta, depois é só fazer os acabamentos. Não é difícil de fazer. Agora eu vou vir aqui com a cola Tec Bond, porque essa parte eu gosto de colar com a cola Tec Bond. Vou passar um pininho de Tec Bond aqui na parte, ó, das perninhas. Não precisa de excesso, tá? De muito. Venho aqui e colo a minha botinha. Aí aqui eu aperto pra apertar mesmo pra botinha entrar ali na roupa e ficar com aquela impressão que eu tinha falado pra vocês antes, de que realmente o nosso uniforme aqui, né, tá entrando ali na nossa roupinha. E olha como que com a botinha já dá toda uma diferença no look aqui da nossa Tóquio. Ó, arrumei aqui certinho. E agora eu vou fazer, antes de ir pra parte ali da cabecinha, eu já vou fazer a parte dos bracinhos. E a parte dos bracinhos eu vou utilizar aqui esse molde, que é da Marcela Arteira, pra fazer, e vou utilizar essas duas cavidades aqui de bracinhos. Para fazer aqui a parte do bracinho e da mãozinha, a gente vai precisar do tom de massa vermelho e também vamos precisar de um pedacinho de massa branca. Vou começar aqui pela massa branca, vou fazer uma bolinha bem lisinha e agora eu vou encaixar essa massinha aqui apenas na parte da mão, ó. Eu venho aqui, tiro o excesso, venho com a minha faquinha, eita, e arrumo aqui, ó, só na parte da mãozinha mesmo, não deixo invadir ali os bracinhos. Venho com mais um pedacinho de massa para fazer ali do outro lado, massa branca. Faço uma bolinha e eu venho aqui agora, ó, encaixo. Bem certinho. Aperto. Eita, saiu aqui, escapou. E agora eu venho com a massa vermelha e eu encaixo na onde tá faltando massa. Aí venho aqui, ó, e posiciono. Retiro todo o excesso da mãozinha aqui do bracinho. E qual que é o segredo aqui? Eu vou apertando assim, ó, de um lado pro outro aqui os bracinhos, para que essa massa vermelha encaixe na massa branca e não corra o risco de escapar quando eu desmoldar. Principalmente porque essa minha massa branca aqui, ela já tá um pouquinho mais durinha. Então, para não correr o risco da minha massa escapar, eu venho aqui, ó, termino de tirar o excesso e aí eu vou juntando essas duas massas. Aí ela fica certinha e não escapa depois que eu desmoldo. Aí eu venho aqui, desmoldo e ó, já fica bem certinho, tá vendo? Desmoldo aqui do outro lado e também fica bem certinho. Por mais que saia já certinho aqui, eu gosto ainda de fazer um acabamento que eu sempre mostro pra vocês, que é o quê? Vim aqui com um pedacinho de massa vermelha, a massa que eu estou utilizando no caso, né, pra fazer aqui a parte de cima, a parte da manga. Venho aqui com essa massa, estico uma cobrinha e eu coloco aqui, ó, bem no limite entre uma massa e outra, que é para dar o acabamento do bracinho. Olha como fica bonitinho. Eu acho que dá toda uma diferença. Agora eu vou fazer aqui do outro lado, né, para também deixar o outro lado ali certinho. Estico uma cobrinha bem fininha, venho aqui do outro lado e faço o acabamento. Eu acho que são pequenos detalhes, assim, às vezes, que a gente coloca nas nossas peças, que dão toda uma diferença, sabe? Que dá todo um charme pra nossa peça, que se a gente não fizesse, não teria. Então, agora que essas partes já estão prontas, eu vou só marcar aqui os dedinhos que eles saíram, né, pouquinho marcados. E eu gosto que os dedinhos ficam bem aparentes ali, ó. Tá vendo? Agora eu venho com a minha massa, com a minha cola branca. Eita, que entupiu aqui, ó. Aí. Passo aqui um pouquinho de cola dos dois lados. E aí eu colo os meus bracinhos antes de colocar a cabeça aqui nesse caso. Colo um e colo o outro, colo os dois bracinhos assim pra frente, tá? Ó, dessa forma. Olha que amor. Tá vendo? Já tá tomando forma. Agora, o nosso corpinho aqui, a única coisa que falta é que eu vou arrumar aqui essa parte e vou deixar ela mais marcadinha, ó, pra ficar mais bonitinha. Agora que essa parte já tá com as perninhas, ó, pronto. Corpinho finalizado. A única parte que a gente precisa terminar agora é a parte aqui da cabeça. O que que eu vou fazer aqui nessa cabeça?
Primeiro eu preciso fazer a parte base do cabelinho dela, então é isso que eu vou fazer agora. Mas antes, eu já vou unir a cabeça com o corpo. O mesmo ferrinho que eu utilizei ali para fazer como se fosse o zíper, eu peguei um pedacinho dele e também vou utilizar aqui para unir o pescocinho com o corpo. Então, venho aqui, ó, e posiciono na parte do corpinho. E aí, sobra um pedacinho, eu venho aqui, passo cola e vou posicionar a minha cabeça. Deixa eu só tirar um pouquinho o excesso dessa cola aqui. Venho na direção da minha boquinha e posiciono. Ó, como fica certinho, tá vendo? Agora que essa parte aqui já tá pronta, eu preciso fazer a parte do cabelo que eu falei pra vocês. Para isso, eu vou utilizar um pedacinho de massa preta. Vou vir aqui, ó, e vou fazer uma bolinha bem lisinha com a minha mão e vou achatar. Achatei, agora eu venho aqui com o meu rolo maciço e abro um pouquinho essa massa, ó, para todos os lados aqui. E aqui você pode utilizar o cortador para cortar do tamanho certinho da cabeça dela, mas no meu caso eu não vou utilizar nada. Eu vou deixar assim mesmo para mostrar para vocês como que eu faço quando eu tô com o meu cortador longe. O que que eu faço? Eu venho aqui, passo cola na cabecinha dela na parte de trás, ó, certinho. E aí faço o quê? Venho aqui, posiciono bem certinho, ó, tá vendo? E aí eu venho aqui com a tesoura e corto. Faço a voltinha da cabeça dela. Então, se você não tiver cortador, não tem problema. Você consegue fazer a parte aqui do cabelinho normalmente com a tesoura ou abrindo com a mão mesmo. Então, ó, faço assim, depois eu só venho aqui com o meu dedo e vou arrumando para não ficar com essa sensação de cortado. E agora eu venho aqui, passo um pouquinho de cola por toda a volta da cabeça dela aqui e vou grudando esse cabelinho aqui nas laterais. Por que que eu não fiz o cabelinho dela grande? Porque eu vou fazer aquela touca que eles utilizam, né? A touca da roupinha deles. Então, aí não aparece o cabelo dela solto, ele aparece pra trás. Então, não vai aparecer, mas ele aparece a parte ali lateral. Então, por isso que a gente faz essa partezinha aqui do cabelo. Agora que essa parte já tá pronta, a gente precisa fazer a franja da Tóquio, porque a Tóquio usa franja. Para fazer essa franjinha, eu vou utilizar esse molde aqui da Marcela Arteira e vou utilizar aqui, ó, essa cavidade aqui do molde. Então, eu venho com a minha massa preta, faço aqui uma bolinha bem lisinha e vou posicionar aqui nessa cavidade do meu molde. Retiro todo o excesso para essa parte não ficar muito grossa, ó, aperto bem, tá vendo? E agora eu vou puxando, deixa eu arrumar aqui que saiu do lugar, vou puxando tudo pra dentro, ó, certinho. Aí eu tiro, essa cavidade aqui sai sem nenhuma marcação, eu faço a marcação dela quando eu colo ali na cabecinha. Então, eu só vou arrumar aqui, ó, aonde tem as marcaçõezinhas do cabelo. E agora eu venho aqui com a nossa Tóquio, passo cola aqui na parte da testinha dela todinha, venho com esse cabelinho, ó, e posiciono aqui bem certinho. Dá o tamanho da cabeça certinho esse cabelinho, ó. Puxo aqui, arrumo, ó. E agora, o que que eu preciso fazer? Eu preciso vir com o meu pincel modelador e preciso juntar aqui essas duas partes. Parte da franja com a parte do cabelinho que eu fiz antes para fazer isso aqui ser uma coisa só. Não ficar ali com essa divisão, com essa marquinha de divisão. Então, venho aqui, ó, e vou arrumando toda essa parte. Tá vendo, ó? Prontinho. Ó, finalizado. Só vou puxar essa franjinha um pouquinho mais pra baixo desse lado, que ela ficou um pouquinho pra cima demais. Agora que eu já fiz isso, a gente precisa fazer as marcações do cabelo. E aí, eu venho aqui, ó, e vou marcando, ó, com a minha faquinha. Marco toda essa parte, pra ficar com o cabelinho bem bonitinho, ó. E vou puxando tudo pra um ponto do meio ali, ó. Tudo pro meio, tá vendo? Ela começa aqui puxando, vai pro meio, vai pro meio. Aí, aqui ela termina, vai pro meio também, ó.
E a franjinha dela fica toda marcada. E aí agora já tá quase pronto. A única coisa que falta é a gente fazer aquela touca que eles utilizam, que é da roupinha deles. E como que eu vou fazer isso? Pego um pedaço de massa vermelha, que é a massa base que eu estou utilizando, que é a cor do uniforme deles aqui. E vou fazer o quê? Uma bolinha bem lisinha. Aí aqui a gente vai esticar um pedacinho dessa massa e vamos abrir com o com o rolinho maciço. Vem aqui, ó, e abro. Aqui eu acho que eu estiquei demais ali. Até dobrei ele ali pra ficar um pouquinho mais fácil. Ó, tem que ficar certinho essa parte, tá, gente? Essa parte é muito importante pra que fique ali no formato certinho. Qual que é o formato que tem esse negócio? Se eu tivesse um cortador oval, seria perfeito para fazer essa parte, mas como eu não tenho, como eu vou fazer? Eu faço ela assim, ó, eu abro, aí aqui eu vou fazer a marcação, ó, eu marco dessa forma, tá vendo? E agora eu venho aqui e corto com a minha tesoura. Com o cortador oval ele fica bem certinho, tá? Então, se você tiver o cortador oval, eu não sei qual a numeração que você vai utilizar, porque eu não tenho, mas fica bem mais fácil para você conseguir fazer. Ó, cortei aqui, venho com o meu dedo arrumando toda essa parte. E agora a gente vai colar aqui na cabecinha dela. Ó, como que vai ser feito isso aqui? Tá vendo essa pontinha? Ela vai encaixar aqui, ó, no bracinho dela. As duas pontinhas vão encaixar bem ali certinho no bracinho dela, pra ficar certinho. Eu pego aqui a ajuda da minha esteca, aperto, ó, de um lado, venho aqui e aperto do outro lado, tá vendo? E aí, aqui agora, eu preciso deixar essa parte aqui das laterais aberta e preciso deixar essa parte aqui de cima fechadinha. Aí, o que que eu faço? Eu venho aqui, junto essa parte, ó, tá vendo? Essa parte abertinha e essa parte aqui de cima mais fechada. Aí, eu venho aqui, corto, ó, tá vendo como que ficou aberto aqui? Aí, o que que eu faço agora? Pego meu pincel, minha esteca modeladora, venho aqui, ó, e vou arrumando. Aí, nem parece que eu cortei. Ó. Prontinho. O nosso aplique está pronto. Conta pra mim aqui nos comentários o que vocês acharam. Ó, prontinho, só arrumo aqui essa parte. E olha que coisinha mais fofa que ficou a nossa Tóquio aqui de La Casa de Papel. Então, esse foi o nosso aplique de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu também te convido a se inscrever, pois sai vídeos novos todos os dias às 6 horas da tarde. Então, já ativa o sininho das notificações para o YouTube te enviar os vídeos assim que eles saírem. É isso, um grande beijo para todos vocês. Eu te espero amanhã no próximo vídeo. Tchau!